Notícia de hoje, hein, que está chamando bastante atenção, notícia importante no Flamengo. Pedro não vai para a partida, não foi relacionado pelo técnico Felipe Luiz, não participou do coletivo desta sexta-feira. E as notícias que estão sendo apuradas pelos nossos colegas dão conta de que a comissão está insatisfeita com a participação do Pedro nos treinos. De que o Felipe, os auxiliares também, entendem que a performance do jogador nas atividades do dia a dia está um pouco abaixo. E aí, PVC, tem essa apuração dos nossos colegas de que o Pedro não está entregando o que o Felipe Luiz espera, e o Felipe Luiz já chegou a dizer isso publicamente, que ele não está na intensidade que o Felipe gostaria que ele estivesse para atuar nesse Flamengo, né, que tem essa postura tão agressiva dentro de campo. Mas é inevitável a gente juntar informações, né, que foi uma informação que foi trazida pelo nosso colega Mauro César, de que o Flamengo estaria disposto a negociar o Pedro. Pode não ter relação nenhuma, uma coisa com a outra, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Fato é que os holofotes se viram aí para o Pedro nesse momento e por esse não aproveitamento por parte do Felipe Luiz. Eu acho um pecado, porque o Pedro é um jogador extraordinário, embora o Felipe possa pensar em ter jogadores de características diferentes, né? De mais pressão, de mais... Vamos voltar para o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain passou a ter mais pressão, ser mais forte quando o craque do time foi embora. Isso é muito importante de entender. O Pedro compreender aquilo que o Arsène Wenger falou ontem, que a marcação hoje está mais forte porque está 11 contra 11, não está 9 contra 11. Isso é importante mesmo. Mas isso dá uma demonstração de que o Felipe não está feliz com o desempenho do Pedro. O Boto também já deixou claro que se tiver proposta, vende, só que o Boto também disse que não vai ter proposta, né? Ou seja, né, no momento que ele está, não vai chegar proposta nem de 10 milhões. E aí você não vende um jogador da qualidade do Pedro por um valor desse. Cara, tá chamando a atenção que alguém pode chegar lá e falar, me dá aqui, eu quero, sei lá, Os Atlético, comentários, PVC... PVC, os comentários nas publicações mais recentes do Flamengo, eu estava dando uma olhada nas redes sociais e tal. Vários comentários de corintiano, Parque São Jorge 777. Meu, se o Corinthians tivesse bala para pagar o Pedro, imagina o que ia ser esse ataque. Memphis, Yuri Alberto e Pedro. Eu acho que todo mundo gostaria de ter o Pedro hoje. O Atlético pode tentar, o Botafogo tem. Quer dizer, você tem gente que pode se interessar pelo Pedro fazer uma proposta. Pode acontecer como foi, que a gente já contou aqui, que em 2021 o Anderson Barros pegou um avião, marcou uma reunião com o Marcos Braz, chegou no Rio, sentou na frente do Marcos Braz e falou, eu quero contratar o Pedro. E o Marcos Braz virou para ele e falou assim, você tá querendo me ferrar, né? E o Flamengo pode ter essa reação. O Flamengo pode não querer vender para o exterior. Pode querer vender só para o exterior, mas alguém pode fazer uma proposta. Se o cenário é esse, se o Boto e o Felipe Luiz entendem que o Pedro está num momento ruim e que aceitariam uma proposta, vamos conversar. É que não tem proposta e o Boto também já disse que acha que não vai ter. Vamos chamar para essa conversa alguém que vai falar bastante sobre o Pedro e que entende muito do dia a dia do Clube Carioca também. Igor Siqueira, cadê Igor por aqui? Aí, meu amigo, o Flamengo não tem... A frase é maravilhosa, né, Igor? Maravilhosa não é, mas ela traduz muito bem a realidade, que é o Flamengo produz as suas próprias crises em casa. E, mais uma vez, isso aconteceu nessa crise envolvendo José Boto e a diretoria, uma crise interna nos bastidores. Tem também, né, aí a gente vai para o campo, tem os problemas do campo, porque o Gerson foi embora, o Pulgar está machucado. E agora essa notícia envolvendo o Pedro hoje, Igor. Como é que foi isso? Como é que foi essa decisão do Felipe Luiz? Pedro está muito em baixa com o treinador, está com pouca moral? Boa tarde, Luísa PVC, Lívia, amigos do canal UOL. A frase, na verdade, é craque, crise e o Flamengo faz em casa. Então, é mais um episódio aí dessa volta do Mundial de Clubes, né? Teve a Aeroflá, um xingamento para Gerson na ida, e a volta é um time completamente, enfim, em ebulição dentro e fora de campo, por decisões, enfim, diretoria, de questões envolvendo jogadores, saída de Gerson e tal, e a mais recente de hoje,
essa definição de que o Pedro não será relacionado. E quem trouxe a informação para a gente de dentro do clube alega que é por decisão técnica. Então, não seria um problema físico necessariamente, não é uma lesão. O Pedro, pelas imagens que o Flamengo divulgou do treinamento, fez o trabalho físico, fez o trabalho de campo, mas a decisão técnica nesse momento. E mais um capítulo aí da história do Pedro aqui no Flamengo, que envolve algum tipo de rusga ou descompasso com o treinador. A gente pode lembrar da época do Paulo Souza, que ele estava no banco, né? Aí começou a vir aí de São Paulo, aquela história que o Pedro está triste, leva para o Palmeiras e não sei o quê. Pedro ficou feliz de novo, ficou no Flamengo, foi campeão da Libertadores e tal. Aí o mundo girou, né? Teve a situação toda com o Sampaoli. Claro que ele foi agredido ali pelo preparador físico do Sampaoli, mas também tinha uma dinâmica de que ele não, supostamente, né, a versão que veio, que ele não queria aquecer. Então, acho que é o terceiro episódio mais quente, vamos dizer assim, que começa a surgir envolvendo o Pedro nessa dinâmica de momentos em que ele é preterido, ele acaba ficando no banco e gera um tipo de insatisfação dele, né, e também um entendimento de uma comissão técnica que ele não está rendendo o suficiente. Então, nem no banco, e a gente imaginou, quando o Flamengo voltasse a ter enfrentamento contra times aqui do futebol brasileiro, né, que não teriam a intensidade ou a pressão de Chelsea, Bayern de Munique, né, que foram jogos que o Pedro nem sequer entrou em campo, ele poderia voltar a fazer sentido nessa escalação. Mas o primeiro sinal que o Filipe Luís dá é justamente o contrário, que se o Pedro, na visão da comissão técnica, não voltar a performar, né, ter o desempenho adequado nos treinamentos, ele talvez fique mais tempo ainda fora das relações, né, do Flamengo para os jogos. O time, então, enfrenta amanhã o São Paulo 4h30 da tarde, e a tendência é, enfim, essa dinâmica do ataque. Pode ser o Bruno Henrique por ali, pode ser uma repetição do Plata naquela função, mas certo é que nada de Pedro. Então a torcida já fica de olho aí para entender o que vai ser de explicação da diretoria do Flamengo, né? Amanhã o Filipe Luís vai dar a coletiva pós-jogo e vai explicar certamente isso aí, e os próximos passos nessa situação toda de mercado, considerando que já tinha problema para resolver com lacuna de Gerson, já tinha um ponta para trazer que a diretoria estava querendo. O assunto Carrascal está pendente. Parece que enfim, deixaram um pouquinho de lado a situação do Boto com o BAP, desse desentendimento em relação à contratação, tanto é que o Flamengo demitiu o gerente da base hoje. Então, coisas acontecendo, questões se somando à mesa da diretoria de futebol, e o Pedro, a de hoje, é a mais uma dessas para ser resolvida, enfim, para entender como é que vai ser a gestão. Mas essa situação pode gerar uma crise ainda maior, né? Uma situação ainda maior, considerando os bastidores do time, enfim, e toda a importância que o Pedro tem dentro do elenco como camisa 9, né? Não necessariamente sendo utilizado como titular ultimamente, mas a gente sabe da capacidade dele de fazer gols e quanto o Pedro entrega de gols por temporada. E é mais grave porque não é que ele está no banco, que ele não vai ser titular, que muito torcedor queria o Pedro titular. Ele está fora do jogo, né? Então ele não tem condições de entrar em campo na visão da comissão técnica, o que reforça ainda mais a gravidade da situação. Isso mostra, Lívia, de alguma forma, não sei se você concorda ou não, isso fragiliza o Pedro dentro do Flamengo e mostra que, embora a diretoria tenha negado, ele é negociável, sim, para o clube? Não está entre as prioridades do clube? Será que é mais um elemento que reforça essa situação? Com certeza, reforça e é um antidiscurso, né? O Flamengo fala uma coisa, né? Defende que não pretende negociar e aí toma uma decisão por opção técnica. Até depois queria perguntar para o Igor relacionado, essa é a minha opinião, pelo menos, né? Que eu acho que é uma injustiça o que está acontecendo com o Pedro dentro do Flamengo, também depois de uma lesão muito grave, que leva muito tempo para recuperar. Ele até voltou antes do tempo né, previsto, assim, para ficar 100% recuperado. Isso também, se você me permite, Lu, fazer uma pergunta. Esse programa é seu, Lívia Camilo, pelo amor de Deus. Igor, como que é essa coisa lá dos bastidores, assim? Existe esse burburinho sobre uma suposta injustiça com o Pedro dentro do Flamengo hoje? Essa é uma discussão, considerando assim, o que o Pedro é capaz de entregar, né? A forma com a recuperação dele foi surpreendente, a forma com a aconteceu a recuperação dele foi surpreendente, de fato, pela celeridade, você mencionou já. Ninguém esperava que ele voltasse tão rápido e até relativamente voltou bem, fazendo gols nas partidas que estava entrando. Se a gente for olhar para a lista de artilheiros do Flamengo no Campeonato Brasileiro, ele já está com 4 gols, enfim, está no bolo ali da galera que está no segundo escalão de artilharia, considerando que a Arrascaeta puxa o barco aí de um desempenho muito alto, elevado nessa temporada, que foi na primeira parte da temporada.
E com o Pedro, essa questão é entender melhor, assim, psicologicamente, o que ele vai poder entregar, né? Além da questão física, como é que ele vai reagir no meio disso tudo. Eu sinto que não é só um desejo de que ele performe melhor fisicamente, mas tem um quê comportamental dele também, porque a gente já viu esse filme aqui, né, do abatimento, de como o Pedro sente essas situações quando ele é preterido em algum momento. Então, não é um jogador que consegue se blindar completamente do efeito psicológico de ser colocado no banco. Ele quer jogar, óbvio, quer continuar, mas, assim, da parte da diretoria, sobre injustiça ou não, o pessoal acha que é justo, né? Eles estão na parte deles de tomar a decisão, então não tem ainda um movimento de, nossa, o Pedro está sendo um grande injustiçado aqui internamente, dizendo, né? É claro que ninguém vai rifar o jogador, ninguém quer jogar o jogador a preço de banana por aí. Eu digo isso da cúpula do futebol, enfim, mas entendem que ele pode entregar mais. E o Felipe conhece o cara de longa data, né? Então chama a atenção que o treinador da vez é alguém que conheça tanto o Pedro, tenha sido campeão com ele, ali, sabendo, conhecendo. Então, se ele está apertando esse botão, é porque ele talvez tenha uma expectativa, um sarrafo maior do que tivesse com outro jogador. Se é justo ou injusto, aí vai dizer tratamento de igualdade ou equidade, né? Aquela situação. Tratar os diferentes de forma diferente. É uma discussão. Mas ninguém... Se o Pedro, e a leitura que a gente faz, se o Pedro está sendo pressionado a esse ponto, é porque entende que ele pode entregar mais. Independentemente e apesar de ter esse atenuante aí de ter voltado recentemente, que fisicamente não está na sua melhor forma ainda, reconhecidamente. Repasso a pergunta da Lívia para você, PVC. É injusto o que está acontecendo com o Pedro? E o quanto o Pedro, de fato, está deixando a desejar, a ponto de Felipe Luiz tomar essa decisão, que eu imagino que seja técnica, né? Que seja uma avaliação que ele fez do Pedro e do próprio time, do que seria melhor para o time. E o quanto também o Flamengo não está sabendo conduzir a situação do Pedro e fazer o Pedro performar o que ele pode fazer, porque ele já mostrou que ele sabe fazer. Injusto não é. O Felipe tem todo o direito de entender que ele precisa de um jogador diferente, um estilo diferente, mais pressão na saída de bola do adversário, e que o Pedro não faz isso. Então não é injusto. Aí a questão é o que o Igor falou, que eu concordo muito. O Pedro se encolhe. Ele vira uma avestruz e enterra a cabeça debaixo da terra, em vez de reagir. Vem cá, mas o que você precisa? Que eu pressione mais? Que eu marque mais? Você precisa ser um líder. Para você ser líder, você fala do Michael Jordan, você tem que correr para trás. O Michael Jordan correr para trás de um maluco para trabalhar para os companheiros dele. É isso que precisa. Então vamos conversar e vamos fazer. Ou vou acertar de sair. Eu não acho injusto. Eu acho um desperdício você não conseguir solucionar esse tipo de problema com diálogo. Isso seria fundamental, né, para resolver essa situação. Ô, Igor, para a gente terminar de repassar este Flamengo aqui, pelo menos tem uma boa notícia, Dela Cruz está de volta, né? A gente tem um campinho do Flamengo para a gente projetar, já fazer uma prévia desse time que vai a campo contra o São Paulo. Então temos Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Jorginho, que faz a sua estreia no Campeonato Brasileiro, mas já fez, né, um grande Mundial, então fez uma boa apresentação no Mundial de Clubes. O Dela Cruz voltando, Plata, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique na frente. É isso que a gente imagina? E são essas as peças que o Felipe Luiz vai escolher, também pensando aí para suprir a ausência do Gerson, que foi embora? Essa é uma possibilidade aí, pode ter uma variação, posicionamento do Plata, né, jogar o Bruno Henrique para a esquerda, trazer o Luiz Araújo para o lado direito, enfim, o Felipe consegue movimentar bem essas peças aí no setor ofensivo e também, até em outras posições, né, a gente sabe que o Flamengo hoje não tem como cravar, a gente não consegue dizer, esses são os 11 titulares, mas acompanhando uma tendência do Mundial e também do que vem acontecendo, né, diante da disponibilidade de jogadores, é mais ou menos isso aí. A única certeza é que o camisa 9 não vai ser o Pedro, como a gente está dizendo aqui, né? Essa possibilidade essa curiosidade de ver como é que ele seria reencaixado, reinserido aqui na dinâmica do futebol brasileiro, essa dúvida, essa confirmação em relação ao Pedro tá certa. E aí ver como é que vai ser essa dinâmica, né? Vai ser um Flamengo sem o Gerson, que menos controle de meio campo, né? No sentido de cadenciar, menos um jogador para cadenciar jogo. O De La Cruz, a gente espera para ver também como é que vai ser essa sequência, porque o Flamengo vai precisar dele nessa função aí, agora sem um pulgar, né? 2 meses aí sem pulgar por conta da cirurgia no quinto metatarso do pé direito, a famosa lesão que atormentou o Neymar. Então vai precisar muito dessa dinâmica dessa nova dupla de volantes, Jorginho e De La Cruz,
para esse sprint aí de pós-mundial, né? Que vai ter Libertadores, vai ter Copa do Brasil também e vai ter, obviamente, o jogo contra o São Paulo amanhã. Então, curioso para ver esse Flamengo, esse desempenho com essas confusões todas fora de campo e quem vai ser o capitão, se vai ser de fato o Arrascaeta, né? Se a faixa vai para ele, se vai para o Bruno Henrique. Tem algumas questões interessantes para a gente observar nesse jogo contra o São Paulo, como é que essa formação vai se entender bem aí. A espinha dorsal está mantida, né? Claro, mas com temperinhos novos aí interessantes para a gente observar o comportamento desse time.